Oi, pessoal, boa noite. E aí, galera, esperando aí a Fátima entrar. Enquanto isso, eu vou pôr o pin aqui do assunto para vocês. Vamos lá. Como é que vocês estão aí nessa pandemia? Vocês estão me escutando? Como é que estão as coisas? Fátima tá chegando aí, vou colocar ela aqui para vocês. Só vou pôr primeiro aqui o nosso tema anexadinho para vocês lembrarem. Certo? Tudo bem. Belezinha. E aí, Fátima? Colocando a Fátima aí na live para vocês. Hoje a gente vai falar de emoções e imunidade. Olá! Melhor de pé, né? Tô aqui testando ainda a posição do celular. Bem-vindo ao Instagram! Bom, Eu não ainda tinha estamos, feito assim ainda não. estamos solitárias aqui ainda. Peraí. Um pouquinho, ver se a galera chega. Eu mandei agora pro. Que acabou pegando o pessoal todo de surpresa, né? Porque estavam esperando que fosse na Top TV. É, então. Que legal. Bem mais prático assim, né? Ah, é bem rapidinho, né? E a gente Arrumando o consegue. cabelo. Emoções e imunidade. Só E aí, esperando a galera Letícia, tudo bem? O chegar. pessoalzinho tá chegando. Tudo bem, e aí, como é que estão as coisas? Entra aí, Como é Rafael, que tá tá essa namorando quarentena? no Instagram. Então, mandei pro pessoal agora, o pessoal tá vendo as mensagens, né? Ai, deixa eu encaminhar a live também, que aí o pessoal já começa a Tem ver. como encaminhar também? Ah, achei Tem, aqui. você entra no envelopinho aí e manda pra galera. Tá pelo computador? Não, eu tô pelo celular, que eu acho mais fácil, né? O Instagram pelo computador é meio. E Valdir acabou de entrar na live. Galera, Persona Rafa tá aí também. Thaís Duarte tá com a gente. Fiquem aí, galera. Hoje Que não é legal. pelo Facebook, hoje é pelo Instagram. Hoje a gente tá aqui, ó, mais tranquilinha do que na Top TV. Nós vamos falar aí de emoções e imunidade para vocês. Já manda essa live pra galera para eles acessarem também, já vai compartilhando aí que o assunto vai ser bem, bem legal hoje. Bem interessante mesmo, vale muito a pena assistir. E vamos aí com a gente. Alan, tudo bem? Show, saudades, cara. Você tá bem? Espero que sim, nessa quarentena, né? Então acho que eu Meu, tá já vou na começar, né, Fátima? quarentena. Vamos dar uma introduçãozinha, Vamos sim. porque Vocês estão ouvindo a gente bem? O pessoal que está ouvindo, levanta a mãozinha aí para a gente saber que tá legal, vocês estão ouvindo. fala que tá ok aí, se tá todo mundo escutando a gente. Boa, boa, boa. Juju, oi Ju, tudo bem? Boa Que legal, noite, Juju Juju. tá acompanhando a gente. Bacana. Andresa, seja bem-vinda, Andresa. Que legal. Debs. Debs, que legal. Gente, ó, se vocês quiserem fazer perguntas também, entrem nos cartõezinhos aí que tem uma interrogação, tá? A gente vai responder todas as perguntas que a gente souber, que hoje a gente tá animada. É, Já já volta do Psicologia Explica, né? Então hoje a gente tá com um assunto atrasado aqui. A gente tá é muito verdade. empolgada, muito animada para falar com vocês. Faz muito tempo que a gente não fala, a gente tá com saudade, né, Fátima? Eu tô morrendo de saudade de vocês, né? A gente ficou esse tempo longe aí devido
a quarentena forçada para todo mundo, né? A gente sabe que é necessário, mas a gente sentiu muita falta de estar trocando, né? De estar trocando com vocês aí essas informações. E hoje a gente vai falar de uma preocupação que eu acho que é bem geral, né? A imunidade, né? A gente sabe que o Covid-19 aí, ele é mais impactante em pessoas que têm a imunidade baixa. Quanto a Uhum. nossa saúde emocional pode influenciar, né? Na nossa imunidade. É, e aí entram as questões muito de como funcionam as nossas emoções, né, no cérebro. Então, eu acho que esse é o primeiro conceito, assim, que a gente tem que deixar bem claro, né, o quanto essa dinâmica, né, entre o que a gente pensa, o que a gente sente e a nossa imunidade, ela é muito complexa e ela é muito certeira, Uhum. muito existente, né? Então, existem áreas aí de psicossomática, de neurologia, que estão estudando aí esse assunto, né, para trazer aí coisas novas pra gente. E aí o que eu tava vendo, Fátima, que eu achei bem legal, né, é que o nosso cérebro ele tem uma divisão, né? Então ele é dividido em várias partes e a gente tem a parte central, que é o sistema límbico, que é ali onde fica toda aquela parte que ajuda a gente a ter as nossas emoções primitivas. E a gente tem o córtex cerebral, né? Que é aquela parte ali onde fica a massa cinzenta. Então, quando a nossa mãe fala, É, olha, tá você não cortando um pouco tem a ligação. massa. Tá caindo, gente? Aí? Tá bom pra vocês? Avisem aí pra mim. A minha, Tá não sei se a legal? minha internet tá caindo um pouco. Você tá me ouvindo bem? Ué, eu tô. Eu tô te ouvindo sim. Você Pessoal, tá me vendo, tá sinalizem pra ouvindo bem? gente. Eu estou te ouvindo bem. Vendo tá congelando um pouquinho, às vezes. Mas eu tô te ouvindo perfeitamente, assim. Sinalizem aí pra gente, tá, galera? Se começar a cair aí, que É, nem então. sempre a gente A gente- percebe. Ah, então Tá tá bom. falhando aí também? Então tá bom. Então, assim, ó, o que que acontece, né? Então, nosso cérebro ele é subdividido. E aí nós vamos ter a parte central, que é responsável pelas nossas emoções primárias, né? E nós temos o córtex, que é responsável pelo nosso raciocínio lógico, né? Então, quando a nossa mãe fala assim, olha, você não tem massa cinzenta, ela tá querendo dizer que você não tem isso. Minha mãe falava muito isso pra mim, ó. Se ela soubesse que eu ia ser psicóloga em Fátima, talvez ela não falasse dessa forma. Verdade. Não E esperava, né? aí, eu não esperava que eu ia entender um Não dia o que ela esperava. queria dizer, né? Safada. E aí, o que que acontece, né? Então, dentro do nosso sistema límbico, que é uma parte do nosso cérebro destinada então às nossas emoções primitivas, né? Nós temos algumas emoções que elas existem por si só em vários animais que têm um sistema nervoso central, né? Que tem coluna, cérebro, né? Basicamente isso. Então, essas emoções básicas são a tristeza, a raiva, o afeto, né? Ou o amor, a capacidade de sentir afeto, né? A alegria, o medo e algumas teorias também colocam para a gente aí o nojo e a surpresa dentro desse pacotinho de emoções básicas, né? E aí o que acontece? Bom, quando a gente sente, né, essas emoções básicas, a gente tem vários efeitos fisiológicos dentro do nosso organismo. Então a gente tem liberação de neurohormônio, entre outras coisas, né? Já no córtex, o que que acontece? Eu consigo racionalizar essa emoção e eu consigo ressignificar essa emoção, mas isso não é muito bom, na verdade, né? Então eu posso, por exemplo, dizer que eu estou chorando de raiva, mas na verdade o choro ele vem da tristeza, né? Então, o que faz eu acreditar que eu estou chorando de raiva? Uma memória afetiva onde eu chorei, eu queria sentir raiva, mas na verdade eu estava me sentindo triste. Ou eu estava me sentindo triste, alguém me disse que era raiva e eu internalizei essa sensação como raiva quando eu era criança, né? E a isso a gente dá o nome de memória, né? Então a gente dá um nome de memória. E essa memória, quando ela é pareada, ela desencadeia, então, aí vários neurohormônios no nosso organismo, né? Então, só para vocês entenderem mais ou menos assim o que eu estou querendo dizer, que eu sei que é complexo, né?
tem uma pesquisa que eles fizeram nos anos 80 com ratinhos. E aí, o que eles faziam? Eles abaixavam a imunidade desse ratinho, eles davam lá uma droga, baixavam a imunidade do ratinho. E davam para esses ratinhos um adoçante, né? Então, o ratinho, ele pensava, bom, meu corpo tá fraquinho, mas eu tô tomando um adoçante aqui. Ele fazia esse pareamento de estímulos, né? A gente chama na psicologia pareamento. Sim. E aí, mais para frente, né, os pesquisadores deixavam de administrar essa droga que abaixava a imunidade do ratinho e continuaram administrando o adoçante no ratinho. E o ratinho sentia, só de tomar o adoçante, os mesmos efeitos da baixa de imunidade e ele voltava a adoecer com mais frequência. Ele realmente conseguia, dentro do organismo dele, só a partir da memória, liberar neurohormônios que realmente abaixavam, né, a imunidade desse ratinho. Então, só de lembrar, só pela memória afetiva que o ratinho tinha, ele conseguia trazer para o sistema imunológico dele todo esse contexto, né? Então, para a gente entender mais ou menos assim, a gente precisa entender que o autoconhecimento, conhecimento das nossas emoções genuínas e não necessariamente do que a gente interpretou das nossas emoções até hoje, ele pode nos libertar de doenças, né? Ele pode realmente manter o nosso sistema imunológico mais saudável aí, né? E os acontecimentos da nossa história, os traumas, eles podem influenciar muito a nossa saúde, né, Fátima? Com certeza, né? Pegando o gancho aí do que você estava comentando, sistema límbico, a memória que a gente, né, as memórias que a gente guarda e que a gente faz muito um pareamento realmente com as emoções. Às vezes, os acontecimentos que ocorrem e são traumáticos, eles podem trazer para a gente uma consequência de doença. Por exemplo, às vezes você teve um trauma até mesmo de um não, né, que naquele momento você não interpretou direito. Quantas crianças, às vezes, que o pai diz um não ou, né, briga, fica com febre logo em seguida, né? Uhum. Por quê? Porque a criança internaliza aquilo como se fosse algo muito negativo e o sistema imunológico ele vem trazendo aí essa resposta que é uma febre. Então, assim, tudo que acontece na nossa vida pode influenciar em como a gente se sente. Por isso que quando a gente está muito estressado, muito nervoso, quem tem a herpes, por exemplo, normalmente vai aparecer a herpes. E tanto o médico fala assim, a imunidade baixa faz com que doenças oportunistas apareçam. Por quê? E de onde veio essa imunidade baixa? A primeira pergunta que os médicos fazem é se está muito estressado. Claro, né, tirando uma parte clínica, ele vai perguntar se você tem está passando por um momento de estresse. Outro exemplo, alergias. Às vezes você passa por uma situação estressante, um trauma, um problema que você precisa resolver, enfim. Às vezes é um acontecimento que depois, quando você olha para trás, você vê que era simples, né? Mas naquele momento é algo muito impactante, é algo que te trouxe muito sofrimento. O que acontece? Você desenvolve uma alergia. E outras doenças também. Quem nunca teve uma dor de cabeça porque estava muito preocupado com alguma coisa? Ou então dor de estômago, a gastrite nervosa, né? Então, várias doenças, elas são desencadeadas a partir do momento que você tem um trauma, um acontecimento da sua história. Quando você se sente abandonado, ou quando você está passando por uma situação muito difícil, que gera muito estresse, que gera muita ansiedade. Outra doença também que a gente percebe, o diabetes. Muitas pessoas tomam remédio certinho, tem uma alimentação legal, mas por ter um fator estressante, por ter uma história de sofrimento, onde a gente fica ali ruminando aquela história, né? Então a gente fica muito preso ao passado, muitas vezes, a doença ela tem muito mais dificuldade, ela é muito mais instável, né? Então, às vezes está tomando um monte de remédio e não consegue estabilizar as doenças. Então, os acontecimentos da nossa história, os traumas que a gente vivenciou, influenciam diretamente na nossa saúde. Consequentemente, do assunto que a gente está falando hoje, da nossa imunidade. Por isso que a gente precisa começar, até a Letícia falou uma coisa, a parte do córtex é para a gente racionalizar o que acontece na nossa história. Mas nem sempre a gente tem uma interpretação clara e uma interpretação positiva do que acontece.
porque às vezes a gente não tem maturidade para isso, porque não estamos no momento adequado de ter essa capacidade, e aquilo vira sintoma. Então, a obesidade também é um dos fatores que a gente percebe que tem muitas questões emocionais do passado ou de situações atuais que a pessoa está vivenciando. Então, tudo aquilo que nos acontece hoje não, né? Até no passado também, tudo que nos acontece, toda a nossa história, os acontecimentos, os traumas, isso pode influenciar muito aí na nossa saúde. Por isso que a gente precisa ficar atento. Às vezes, eu vivo gripado. Bom, deixa eu entender, o que está acontecendo? O que eu quero mostrar com essa gripe? Que aí é a psicossomática que fala desse assunto, né? Eu gosto bastante dessa área. A psicossomática, ela fala, toda doença ela é emocional. Toda doença ela tem um fundo emocional. E aí a gente precisa até mesmo tratar essa parte emocional para que a parte física, né, para que o tratamento físico seja mais efetivo. Só que aí eu fico pensando, Letícia, você que gosta dessa parte mais, né, de estudar, viu como a Letícia é, né? Ela gosta de estudar o cérebro, cortes, no sistema límbico, eu sei os nomes dos principais e aqueles que falam da emoção mesmo. A Letícia é mais detalhista. Lê, fala um pouquinho pra gente como as emoções podem nos adoecer, o porquê. Eu contei aqui algumas histórias de alguns exemplos, mas como que a emoção pode adoecer o nosso corpo? Então, acontece que quando a gente tem uma emoção negativa, ela é associada ao estresse, né? E o nosso corpo, ele, apesar de ser muito inteligente, ele é falho, né? Então, se eu sou um homem das cavernas, ou tô no Largados e Pelados lá da televisão, e tô ao relento ali, no maior perigão, assim, ouço um barulho no mato, eu não vou pensar assim, nossa, deve ser um lindo coelhinho, né? O meu organismo ele já vai se preparar para falar, ai meu Deus, olha a onça, né? O leão, não sei, né? Ele vai me preparar, exato, ele vai me preparar para enfrentar um perigo, né? E geralmente o perigo que o homem enfrenta, como homem, tecnicamente, né? O homem bichinho, né? É um animal fraco, né? O que a gente faz quando a gente está em perigo? Bom, primeiro, o corpo ele vai liberar dois tipos de neurohormônios, né? O cortisol e a adrenalina. Então, a adrenalina, ela vai enrijecer a nossa musculatura, vai fazer o coração bater super forte e vai te preparar para fugir para além das colinas, se você precisar, né? E o cortisol, ele mobiliza a nossa gordura, ele transforma a nossa gordura em energia. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a sua reserva de gordura, ele vai metabolizar isso bem rapidinho para você queimar essa gordura correndo se você precisar, correndo, fugindo, etc. Nessa atividade metabólica, né, o cortisol, ele libera uma substância chamada glicocorticoides endócrinos, que faz uma conexão com o nosso sistema imunológico, né? E aí a gente fala, então, sistema nervoso central, endócrino, imunológico. E aí, esses hormônios, eles vão fazer com que a gente fique rígido, a gente respire mais rápido, nosso coração acelere, porque a gente precisa fugir muito. Isso num estado extremo. Então, o nosso corpo, ele faz isso quando você está sozinho, no mato, e ouve um barulho estranho. Certo, Fátima? Não! Certo. Se fosse só assim, estaria ótimo, né? Se fosse só nesses momentos, seria perfeito. Porque aí é natural, né? Exato. Acontece que o seu corpo, ele não sabe essa diferença de cenário desse que eu dei e de você ter, por exemplo, perdido o prazo de entregar um relatório, seu chefe vai te matar, né? De você ter brigado com o seu namorado e ele ter te mandado mais tarde a gente conversa, né? Entre outras coisas. Então, o nosso estresse, que era para ser um mecanismo de fuga, ele se torna um estresse agudo, ele se torna um estresse que não tem fim, né? Então, ele está sempre acontecendo no organismo, sempre acontecendo. E isso implica, né? Porque como você está com o seu organismo extremamente lotadinho de cortisol, isso vai te gerar um estresse no seu sistema, né? No organismo como um todo, e isso vai trazer uma perda de imunidade, porque o seu corpo vai estar gastando energia para você fugir de uma coisa que não existe. Outra coisa também que é interessante, além dele gastar energia,
ele também acumula energia quando você se alimenta. Ele gera mais Sim. fome, mais apetite. Por isso que as pessoas que são muito ansiosas, muito estressadas, têm mais dificuldade de emagrecer. Porque aí Uhum. esse cortisol faz com que todo alimento que a pessoa ingere, né, ela se transforme em energia rápida, que é a gordura. E Então, ao ele mesmo tempo que segura, né, ele ali, né? porque vai Armazena precisar, isso aqui que vai vai que, precisar. vai que Exatamente. a onça corre atrás de mim, entendeu? Então, você precisa. É algo que o nosso corpo ele é perfeito, o nosso cérebro ele é perfeito. Só que ele é rígido, né? Ele trabalha daquela forma. Então, eu Uhum. estou me sentindo ameaçado, o cortisol vem, a adrenalina vem e faz o papel dela. Não importa se eu estou me sentindo ameaçado por uma reportagem na TV, que não tem Uhum. nada a ver Uhum. comigo, né? E Para é ele muito, é bem parecido. porque assim, a gente fala isso e parece muito estúpido, né? E você fala assim, nossa, que estupidez, imagina, né? Isso não acontece. E basta você jogar um jogo de terror para você perceber que é exatamente isso que acontece, né? Porque você tá jogando um jogo de terror ali, ó, você começa a ficar suada, né? Aí o Nemesis aparece, eu sou velha já, né? Porque Resident Evil. Aí o Nemesis aparece assim, você grita, você cai da cama ali, né? Seu coração começa a acelerar. Aí você fala assim, nossa, quanta reação exagerada, né? Então a gente consegue muito fácil entrar num pico de estresse agudo e não sair mais de lá tão facilmente como a gente entrou. Então não é, né? Igual quando a gente assiste novela também, a novela tá ficando, né? Não tá acontecendo com você. Você tá chorando aqui também, né? Então, assim, nosso Mas cérebro você é se identifica e se sensibiliza, né? perfeitamente, perfeitamente. E aí, né, eu acho assim que isso deixa muito claro, principalmente se a gente for falar de emoções, né, Fátima, assim, como que o nosso suporte social pode influenciar na nossa saúde, né? É. Porque assim também, quando tem pessoas que elas têm um comportamento ou até uma personalidade de isolamento, né? E tem alguns estudos que eles mostram, quando a gente fala da questão da psicossomática ou da psiconeuroimunidade, eles falam um pouco da importância da gente ter bons relacionamentos. Tem um teste que eles fizeram, numa pesquisa que eles fizeram com idosos. Então, idosos que estavam em casa de repouso, e eles pegaram um grupo de idosos específicos e deram uma plantinha para eles cuidarem, e para um outro grupo não. O grupo que tinha essa plantinha, que tinha essa função, que tinha alguém para demonstrar cuidados, esse público eles desenvolveram menos doenças no período de tempo que eles pesquisaram do que aqueles idosos que não tinham nenhum tipo de relação afetiva com um ser, entre eles e tudo mais. Então, quanto mais você tem relações afetivas dos amigos, familiares, ou pelo menos você não se sente sozinho, você consegue melhorar a sua imunidade. Até porque quando você está sozinho, acontece esse fator de você se sentir sem rede de apoio. Muitas vezes o sistema nervoso central encara isso também como uma ameaça, e aí tem todo esse processo que você falou. Uhum. Alguns estudos também, a gente lendo, pesquisando sobre esse assunto, falam de jovens que são muito isolados. Vou colocar assim, os jovens muito tímidos, que não têm muita interação social. Normalmente, eles têm quadros de problemas respiratórios muito maiores do que aqueles que são mais comunicativos, mais extrovertidos. Então, você ter uma rede de apoio, você ter a parte social, você ter boa comunicação. Não é que você não pode ser tímido, porque a gente entende que é uma personalidade também. Só que, assim, você precisa ter relações que te ajudem a manter a sua qualidade de vida, né? E a gente precisa entender também que o contrário também acontece. Relacionamentos destrutivos, relacionamentos que são muito como que fala a palavra, fugiu agora, mas Abusivos? abusivos, isso. Relacionamentos abusivos também pode deixar você mais adoentado. Por quê? Ele faz esse processo também, você vive estressado. Tem pessoas que têm relacionamentos abusivos que vivem em alerta, não tem esse relaxamento, né? Então o cortisol está no organismo. E essa Uhum. pessoa tende a ficar muito mais doente do que pessoas que têm relacionamentos mais saudáveis. Então, Uhum. cuidar das nossas relações é importante. Por isso que o isolamento social deixa algumas pessoas meio
né? Meio doida aí. Por quê? Primeiro que você não está conseguindo ter suas relações sociais externas, só aquela interna. Então começam os conflitos familiares, que é normal, tem muitas pessoas relatando essa dificuldade de comunicação, né, dentro de casa, mas também de você não poder sair, encontrar seus amigos, isso gera muito estresse. E muitas pessoas acabam tendo sintomas de gripe em casa aí. Por quê? Porque falta essa questão social, né? Então é o que a gente precisa pensar também em como isso é importante. Nós não somos seres para viver isolados. Não estou falando da solitude. Solitude é uma outra coisa, né? Solitude é quando você escolhe. Para você tá bom, você gosta daquele ambiente de ter o seu momento, de estar sozinho. Isso é uma questão. Mas para quem vive solidão ou um isolamento muito drástico, pode também ter algumas consequências aí na sua imunidade e pode também ter prejuízos aí na saúde, né? Vamos precisar pensar nisso. Visto isso, né, Fátima, a gente começa, acho que, pensar, assim, o quanto que a psicologia, uma terapia bem feita, pode ajudar muito, né, tanto no sistema imunológico e tudo mais, quanto na ressignificação das nossas memórias, né, dessas nossas memórias emocionais, digamos assim, né, que podem vir a causar problemas, assim. Lembra que a gente falou no começo que os traumas, né, é aquilo que você vivenciou na infância, ou você está vivenciando as situações, elas podem te adoentar. Então, se você tem uma mágoa, vou colocar como a raiva. Tenho muita raiva de alguém porque essa pessoa fez muito mal para mim. Eu guardo essa mágoa, essa raiva durante muito tempo. Eu não tô prejudicando essa pessoa que eu odeio, que eu não gosto. Eu tô trazendo um malefício para o meu corpo. Porque toda vez que eu vejo essa Cortisol, tá? pessoa, cortisol, tá? Porque Espalhou. toda vez que eu é verdade. Toda vez que eu vejo essa pessoa, ela é uma ameaça pra mim. Aí eu começo a ruminar tudo que ela fez pra mim. Nossa, ela mentiu, ela fez isso, pisou no meu pé, enfim, me empurrou na escada, enfim, Nazaré, né? Me empurrou na escada. Enfim, você começa a se martirizar, você começa a pensar naquilo e aquilo te traz um sentimento negativo, te traz um pesar, te traz sofrimento. Você dorme e acorda pensando naquela pessoa que você não gosta. A pessoa tá lá vivendo a vida dela e você tá se autodestruindo. Né? Então, a psicoterapia, hoje a psicologia, ajuda você a tratar da sua saúde, porque esse evento, a partir do momento que ele é falado ali na terapia, você consegue ressignificar. E muitos traumas, Lê, que a gente percebe que os pacientes trazem, está relacionado com uma culpa. Eles se sentem muito culpados, responsáveis por situações que não estavam ali na sua capacidade naquele momento, não estava em suas mãos naquele momento. É a E na história do eu terapia, deveria, né? eu Eu deveria. deveria ter agido assim, eu deveria ter agido assado. Você só sabe porque deu errado, né? Não, Nossa, não se eu soubesse antes, eu sabia. tinha feito, né? E a É. terapia desperta você para isso, né? Para você começar a pensar que, peraí, deixa eu ressignificar isso que aconteceu, porque quando você fala, o poder da fala, você se ouve. Né? A outra pessoa que está te ouvindo, o profissional que está te ouvindo, ele vai te dando alguns feedbacks para você poder entender melhor aquela cena, aquela situação. Com isso, você se liberta daquela mágoa, você se liberta daquela culpa e com isso o seu corpo ele respira aliviado, porque ele volta à função normal. O estresse e a ansiedade, eles são aceitáveis em momentos que são necessários. Na verdade, ele é importante, né? É ele que dá pra gente essa capacidade de adaptação, de sobrevivência. A nossa espécie só está aqui hoje graças ao estresse, né? Que nos dá essa capacidade de agir, né? Para preservar a nossa espécie. Então, o cortisol é importante, no momento certo. Agora, não 24 horas por dia durante 20 anos. Aí Aí, não não, dá, né? Tem organismo que aguenta, né? Aí não, infarta mesmo, né? Não exato, tem infarto. jeito. Morreu de Você sabe raiva, que tipo isso. morreu de raiva. Você sabe que eu tava vendo semana, acho que faz umas 2 semanas mais ou menos, saiu no Instagram da revista Galileu, né? A história da Rosalind Franklin, né? Que ela foi a mulher cientista, bióloga, né? Que descobriu a estrutura do DNA. E Sim. aí, devido à época que ela descobriu e tal, 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 né? Quando ela apresentou a teoria dela, ela não foi ouvida, né? Então, ela não foi ouvida, ela foi hostilizada, e aí ela ficou bravona, e aí quando ela se posicionou de uma forma mais rígida, né?
o pessoal fala, ai, louca, sabe, descontrolada, etc. Só que ela continuou fazendo as pesquisas dela, né? E dentro do laboratório que ela continuou fazendo as pesquisas dela, quando ela fez a descoberta certinha, da estrutura certinha, como teria que ser, como a gente conhece hoje, né? Teve 3 cientistas que se gabaram da descoberta dela, né? Então, foi o Maurice Wilkins, James Watson e Francis Crick, eu anotei aqui. Aí olha que louco isso, né? Então, ela descobriu em um ano, aí os caras se gabaram da descoberta dela no outro ano. 5 anos depois disso, veja só, 5 anos depois disso, ela veio a falecer com um câncer no ovário. Nossa. E eu fico me perguntando, nessa loucura da psicossomática, né? O quanto ela odiou ser mulher, né? Assim, o Exato. quanto ela falou todo dia para ela, olha, se eu não fosse mulher, a teoria teria meu nome e não a deles, né? E o Perfeito. quanto isso, lógico, não estou dizendo que ela se colocou numa doença, né? Porque isso seria cruel de se dizer. Mas o quanto isso ficou muito claro no corpo dela, né? Porque não foi um câncer qualquer, né? Foi no ovário, né? Então, assim, isso é muito, muito significativo. Então, quando a gente fala de psicossomática, a gente não consegue provar muitas coisas, né? Porque é uma ciência nova, mas, ao mesmo tempo, tem algumas coisas que são exemplos claros, assim, né? Claríssimos. Pessoal que tem muita dor de garganta, aí vai ver, é porque não fala o que tem que falar, não fala o que pensa, né? Então, assim, existem N fatores, assim, que a gente olha e fala, ah, isso daqui certeza que é isso, e não tem... É interessante como que o nosso corpo é extremamente simbólico, né, nesse processo de Eu vi, psicossomática. eu vi uma vez um estudo sobre crianças, né? Normalmente as crianças, elas somatizam muitas coisas relacionadas aos pais. Então, o pediatra, ele pegou um número de crianças que sempre iam no consultório dele com febre, com virose, digamos assim, com um mal-estar que não tinha uma doença específica. E Uhum. normalmente essas crianças estavam relacionadas com um conflito familiar. O pai e a mãe não estavam se entendendo muito bem, tinha uma terceira pessoa naquela casa que não que quebrava ali a interação da família, e a criança somatizava. Como ela não conseguia expressar o que ela sentia, ela adoecia. Então, aquela febre, aquele mal-estar que dá no nada da criança pulando, brincando no sofá, de repente. E às vezes o que ela precisa é o colo do pai e da mãe, é a atenção que ela consegue, e ela não faz isso porque ela quer. É uma forma de defesa, né, que a gente percebe. Ou então, as pessoas, eu fico vendo as pessoas que têm diabetes também. Geralmente, as pessoas que têm diabetes, elas sempre guardam uma amargura, né? Tipo, sabe, quando você conversa com elas, normalmente tem uma amargura lá dentro de alguma situação que aconteceu. Então, a gente precisa começar a tomar muita atenção sobre como a gente, sobre os sintomas que a gente tem e como eles estão relacionados ao que a gente está sentindo. Só que a gente é aquela coisa, né, Lê? Engole o choro e vamos, né? Não pode sentir. E Principalmente aí na nossa você. sociedade ocidental, né? Assim, o sentir, o tocar é muito. Então, eu estava Não vendo um pode. vídeo, até que a gente estava conversando sobre ele, que você mandou. É aquela questão, a criança ela tá chorando porque tá chateada com alguma situação, ela tá brava, tá com raiva. Tá com raiva, normal, é um sentimento primário. Né? Não precisa ficar assim. Precisa, ela precisa Precisa, ficar. É claro que deixa ela, né? a criança não tem que bater em ninguém, ela não tem que se exaltar, mas ela precisa dizer pelo menos que ela tá com raiva, ela precisa assumir que ela sentiu raiva de alguma coisa. E tá tudo bem. Senão você acaba sempre engolindo as emoções, e aí você desenvolve uma úlcera, você desenvolve a gastrite nervosa que eu falei, problema cardíaco, aquela pessoa que segura tudo, né? Que nunca fala. E quando Nossa. explode também, explode o coração junto. E nessa hora some todo mundo, né? É, Nessa hora faz ter sentido, de fato, né? Porque. Mas o corpo sente, fala, e a gente precisa estar sempre atento. Acho que a gente exato. precisa de muito autoconhecimento. Acho que isso também tem muito na nossa menstruação, né? Então, para mulheres, por exemplo. Ah, por que que meu fluxo vem muito? Porque veio pouco, né? Porque eu tenho cólica, né? Nossa, gente, assim, se vocês tiverem problemas com isso, vocês vão perceber o quanto psicossomáticos sintomas que a gente tem na É. menstruação, de fato, Na bizarro, bizarro. verdade, essa questão da mulher, geralmente, quando ela está chateada com ser mulher, que nem é nessa cientista que você colocou, quando ela está muito
ela é reprimida por alguma situação, ela está muito chateada de ser mulher, ela sempre vai atingir os órgãos que simbolizam a mulher, que são os seios, que é o ovário, que é a vagina. Então ela vai desencadeando doenças para se punir, né? É claro que Uhum. isso não é algo consciente. Ninguém acorda de manhã e fala, vou me punir hoje. Não é É. assim. Mas é inconsciente. Você tem raiva de ser mulher porque você não é valorizada. Tem mulheres até que falam, nenhuma mulher é valorizada. E você repete aquilo. Bom, ser mulher é ruim. O seu corpo entende, sua mente entende que é ruim. Ele começa a se auto-sabotar. Porque se é ruim, você não Kamikaze, né? precisa. Você não precisa. Né? Então, e homens também, a gente vê homens às vezes com dificuldade de ereção, né? Quando você vai ver, está relacionado a uma punição. Porque talvez não foi valorizado da maneira que ele esperava, ou porque ele é muito cobrado e tem medo de não conseguir atingir as expectativas, e aí ele vai se punindo. Uhum. Então, são várias situações. É claro que a gente não está dizendo aqui que isso aqui é uma verdade absoluta, né? Porque quando a gente fala de pessoas, varia muito. Mas é o que os Uhum. estudos mostram, o que a psicossomática fala referente às doenças, né? Até Sim. sobre o Covid-19, sabe o que eu fiquei pensando? Eu estava lendo sobre a questão da imunidade e dizia que a questão de você se sentir sozinho diminuía muito a sua imunidade. Não estou falando de pessoas que queiram estar sozinhas, de pessoas que se sentem sozinhas. E Uhum. eu não sei você, Letícia, mas eu tinha observado já há um tempo atrás o quanto os idosos estavam sozinhos. Né? Eu gosto de trabalhar com essa questão de adoecimento e eu tinha visto vários idosos em casas de repouso que adoeciam muito rápido por se sentirem sozinhos, por se sentirem abandonados. Ou então dentro de uma casa, né? A avó vai contar aquela história de novo. Então ninguém dava espaço para eles falarem e eles iam ficando depressivos. Até a gente falou isso no programa uma vez. A Uhum. depressão em idosos que às vezes é confundido como estado normal. Então o idoso ele estava se sentindo bem frágil, não só aqui no Brasil, imagino que em outros países também, muito frágil, muito sozinhos, né? E aí vem o Covid-19, uma doença para imunidade baixa e eles são os mais impactados, infelizmente. Então eu fiquei pensando, né? Que psicólogo fica pensando nas coisas, né? Tudo que acontece, por que Não aconteceu passa desse uma jeito? filosofada em branco, né? Não Não passa passa. A uma. gente sempre está pensando em alguma coisa. Mas eu fiquei pensando, os idosos estavam se sentindo muito abandonados, muito sozinhos, né? A maioria em casas de repouso ou em casa mesmo, e aí vem essa doença que atinge pessoas que têm imunidade baixa. E pessoas que se sentem sozinhas normalmente têm uma imunidade baixa devido aos fatores que a gente já falou. Então eu fiquei me Uhum. questionando se não tinha uma ligação, não sei se faz sentido para você, mas eu fiquei bem curiosa. Eu acho que tudo e qualquer coisa que acontece na natureza é de uma inteligência superior, né? Então, assim, infelizmente, eu já levo mais para um lado mega naturalista, assim, né? Mas infelizmente o mundo está superlotado, né? A gente não tem dividido bem os nossos recursos, a gente não tem se importado com o clima, a gente não tem se importado com as florestas, a gente não tem se importado com nada, né? Então, a gente está numa queda livre de recursos, né? Então, Sim. obviamente, até achei engraçado que esses dias eu estava conversando com a minha mãe por videochamada, né? E ela disse assim pra mim, nossa, eu nunca achei que eu ia viver alguma coisa desse tipo, assim, dessa magnitude, né? E eu falei pra ela, nossa, eu sempre achei que eu ia viver, né? Que desde criança a gente estuda, né? Olha, buraco na camada de ozônio, olha, não sei o quê, né? Eu sempre achei que ia viver alguma coisa meio Mad Max, assim, tava esperando até, né? Tudo bem que eu ainda tô viva, espero continuar, né? Mas eu tava esperando, assim, né? Bem ruim, tudo, né? Todo, uma escassez como um todo e tal. E acho que é isso, né? Enquanto a gente não tiver uma consciência, da mesma forma, é engraçado, né? Porque assim, o nosso corpo é o nosso universo, né? E aí a gente tem que ter a consciência mental e física. E eu acho que o universo ele acaba sendo um corpo fora do corpo, né? Porque assim, a gente também precisa ter uma consciência mental de utilização de recursos, de meio ambiente, de coisas que você faz para o planeta, e uma consciência ali, né, daquele seu meio, né? Então, assim, eu acho que as doenças em geral, elas sempre são avisos, né? É sempre uma forma da mãe Sinal. natureza estar aí se comunicando com a gente, né? Olha, Na gente, vamos dar verdade, uma o Freud segurada. ele falava que o sintoma ele é apenas uma mensagem do nosso corpo dizendo que tem algo de errado. Exato. Então a gente precisa, eu acho que começar a pensar um pouco mais nisso,
A terapia, não só a terapia, mas assim, você ter uma oportunidade de falar do que você sente diminui muito mais o impacto, né, do seu trauma, o impacto das suas emoções. Agora, essa questão de calar é bem complicado. Na terapia você consegue fazer isso, você consegue falar do que você está sentindo, sem julgamento, né? O psicólogo não está lá para julgar ninguém. Então você consegue elaborar melhor porque através da fala você consegue fazer isso. Então você fala, quando você fala, você pensa de novo naquilo, você pensa num Revi. lugar neutro, você revive, mas um lugar neutro, né? E você consegue trazer um novo significado para a sua história. E tem pessoas que têm muito medo, eu não quero falar desse assunto, mas é diferente, né? Porque se você não fala, você fica ali ruminando aquela história, tentando encontrar respostas que não tem. Mas por que ele fez isso comigo? Por quê? Por quê? Porque ele fez. E não tem, você não vai saber o porquê que a pessoa fez, você não está na cabeça da outra pessoa. Você consegue trabalhar aquilo que você está sentindo, né? O que o outro fez você não tem controle. Você tem controle sobre aquilo que você está sentindo referente àquilo. Então eu acho bem importante a gente começar a pensar que, às vezes, tratar da nossa saúde física começa tratando da nossa saúde mental. Começa tratando das nossas emoções. E que nós possamos também, né, ser ouvidos para aqueles que precisam, né? Então, agora que vocês estão em casa, que vocês estão em família, né? A Fátima estava falando aí das discussões familiares, sejam ouvidos, escutem as pessoas, né? Ninguém discute à toa, né? Sempre uma discussão tem três verdades, só tá todo mundo certo, sempre tá todo mundo certo, né? Então, escuta, eu acho que escutar realmente, né? Eu acho que essa live de hoje é para dizer que escutar realmente salva vidas. Né, Exato. Fátima? E às vezes não é nem profissional, né, Lê? Você na sua casa, lá com a sua família, e seu filho hoje não está estudando, está estudando com ele. Ouve o que ele tem para dizer sobre aquilo, se ele gosta, se não gosta, como que era a escola, né? Acho que a gente precisa começar a ter essa abertura. O marido ouvir a esposa, ou o casal homossexual também, um conversar com o outro, ter essa interação, ter essa abertura de conversa, sabe, de diálogo mesmo, né? De escuta, coisas que a gente não tem. Né? A gente só cobra um do outro às vezes. Você não fez isso, você não fez aquilo, mas não tem essa Às troca. vezes, naturalmente, você já tem gravado que o outro vai responder, né? Tipo, eu sabia que você ia falar isso. Nem a intenção você sabe qual foi, né? Justamente já tem gravado o que o outro vai falar, né? Você já tá julgando antes de ouvir, né? Antes do cara falar, você sabia. Sim. Ou da Eu sabia que música, você. então, É. Então, a gente precisa começar a entender isso, né? A galera já tá lembrando de alguma coisa, tá rindo, né? muito, porque isso é muito frequente, né? A gente ouve tanto, nossa, eu escuto muito isso. Ai, fulano fez de propósito, tenho certeza. Ai, Tipo, sabia que ia me atingir. Que me persegue, eu sei. E você fala, não, gente, né? O mundo gira e as pessoas têm muita coisa pra fazer. Muita exato. preocupação. Você fica só pra você pegar ali, como diz o ditado, pegar pra Cristo. Né? Pegar pra Cristo, isso é verdade. Então, Muito gente, bem. acho que essa mensagem para vocês. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? O pessoalzinho que tá Aproveita aí com aí, a gente galera. na live. Eu vi que a Bianca passou por aqui, não sei se ela tá ainda, a Paulinha. Aliás, eu gostaria muito de agradecer todo mundo que está na live aqui com a gente. A gente está com um número bem legal de pessoas, por nós termos avisado em cima da hora, mudado de canal e tudo mais. Então, eu quero agradecer muito todo mundo que está aqui com a gente, que apoia o nosso trabalho, que escuta a gente falar mais que o homem da compra. Né? Obrigada aí a galera que está acompanhando o nosso trabalho aí, mesmo que remotamente, né? E fiquem em casa. Pelo amor de Deus, né? Quem Tentem puder, não fica. sair quem puder, exatamente. E quem não puder, fica aí o nosso agradecimento por, né, estar aí fazendo por nós dentro da sociedade, né? Mas tomem os Certo, cuidados gente? necessários, mesmo você que tá saindo de casa, hein? Sim, usem máscara, tudo certinho, né? Pessoal, acho que não vai ter perguntas mesmo. Qualquer coisa também, gente, vocês podem perguntar nos nossos instas, inbox aí, vocês mandam pra gente, a gente responde depois, não tem problema nenhum. Eu gostaria de agradecer todo mundo que está aqui, gostaria de agradecer a Fátima, né, por estar aqui comigo, né, nesse espacinho, e que é sempre um prazer aí dividir com você a bancada do Psicologia Explica.
Prazer- O prazer é meu. A bancada é ótima. Gente, muito obrigada por todos vocês que, né, nos acompanharam nessa live. Foi bem corrido mesmo. O pessoal da Top TV1 teve um problema técnico e a gente não conseguia fazer por lá hoje. Mas a gente não queria deixar, né, vocês na mão aí. A gente gosta também de estar aqui. E próxima semana a gente vai ter de novo Psicologia Explica, né, Letícia? Vamos voltar com força total. Agora a gente já Contamos, voltou. e contamos com vocês aí no acompanhamento das nossas lives, seja aqui no Instagram, seja lá no Facebook, na Top TV On, enfim. Contamos aí com a participação de vocês, tá bom? Pessoal, quero deixar uns recados rapidinhos. Aqui no Instagram da Síntese, quem está assistindo pela Síntese, entra lá no link da bio. Tem bastante material legal, né? A gente tem o podcast agora. Então a gente está cheio de material. Esse vídeo vai para o nosso canal no YouTube também, que está lá também. Então, quem quiser conhecer, entra lá na bio, vê os linkzinhos. A gente tem bastante material bacana lá. Sigam também a Fátima, que faz um trabalho super legal. Psicologia comentada, né, Fátima? Faz aí. Isso aí. Vende aí seu peixe. Vou patrocinar. Com patrocínio de Síntese DHO. Quem me pensa, né? Bom, o meu público, né? Eu tenho público já, né? Eles já me seguem, a gente seguindo lá na página. A página é Psicologia Explica, lá no Facebook. Aqui é o Fátima Batista. Eu publico bastante coisa sobre obesidade, sobre emagrecimento, sobre doença, como diz uma prima minha, eu só falo de doença. Mas é muito triste isso, né? Mas não, na verdade eu falo de saúde, né? Não, eu falo de saúde, na verdade. Eu falo como tratar a doença. Então, no Instagram tem bastante conteúdo sobre emagrecimento, obesidade, que é a área que eu mais trabalho. Também tem textos aleatórios, porque porque é psicólogo, a gente pensa muito, né? E de vez em quando a gente coloca algumas artes lá para interagir, né, com vocês. Então, é só seguir Psicologia Comentada lá no Facebook ou Fátima Batista aqui no Instagram. Tem bastante conteúdo também, como eu falei. Estou fazendo uns vídeos também, que estou começando agora a trazer essa outra forma de comunicação. Pegou Fora gosto? psicologia, né? Acho que é mais fácil para falar do que escrever, né? A gente fala pouco, né, Letícia? Então, fiquem à vontade aí para seguir a página, até para conhecer um pouquinho do nosso conteúdo, tá bom? É isso aí. Então tá bom, beijo, galera. Até semana que vem. Obrigada a todos, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.